Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre a acentuação das palavras paroxítonas terminadas em L. Nossa atividade está lá na página 20 do nosso livro. Antes de nós irmos para a atividade em si, a professora vai relembrar alguns conceitos aqui com vocês. Vocês já aprenderam o que eu vou falar para a gente poder realizar a atividade. Então, nós temos que relembrar o que é a sílaba tônica da palavra mesmo, né? Quando todas as palavras têm uma sílaba tônica, mas o que é isso? Na palavra, a sílaba tônica vai ser sempre aquela que é pronunciada com mais força e intensidade. É aquela sílaba que a gente dá destaque quando fala dentro de uma palavra, certo? Isso é a sílaba tônica, a mais forte dentro de uma palavra. Então, de acordo com essa sílaba tônica, ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vocês também já aprenderam isso, a gente só vai relembrar. Então, observe a palavra jacaré. Qual é a sílaba mais forte? É a sílaba que está acentuada. Sempre numa palavra, se ela tem um acento, é essa sílaba que vai ser a mais forte, que vai ser a tônica. Nós também já aprendemos isso. Nesse caso, a sílaba ré, de jacaré, é a última sílaba da palavra. Então, essa palavrinha jacaré ela é classificada em oxítona, porque é a última sílaba mais forte. Coruja, ó, coruja. Então, o uru é a sílaba mais forte, é a penúltima sílaba. Então, essa palavrinha é a paroxítona. Abóbora. Então, nós sabemos que essa sílaba é a mais forte. Última, penúltima, antepenúltima. Então, essa palavrinha ela é classificada como proparoxítona, certo? É só para vocês relembrarem, mas vocês já sabem isso, já aprenderam. Então, outro exemplo, para vocês observarem bem a posição da sílaba tônica e ver a classificação. Ó, última, oxítona. Última, penúltima mais forte, paroxítona. Última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Nesse caso de hoje, das nossas atividades, todas as nossas palavrinhas vão ser paroxítonas, ou seja, elas vão ter a penúltima sílaba mais forte. Todas elas. Prestem bem atenção, porque vocês vão ter que acentuar e todas elas a sílaba tônica vai ser a penúltima. Então, vocês vão ter que acentuar a penúltima sílaba, certo? Eu coloquei agora alguns exemplos de palavras paroxítonas terminadas em L, que são acentuadas. Esse acento, gente, não precisa ser somente o acento agudo. Pode ser o acento circunflexo também. Então, prestem bem atenção nas palavras que vocês vão ter que acentuar. Nem todas elas vão receber o mesmo tipo de acento. Então, olhem aqui, ó, túnel. Então, o tu é a sílaba mais forte. Então, é a penúltima sílaba. Ela é uma paroxítona terminada em L, então ela recebe acento. Possível, mesma coisa, terminada em L, é paroxítona porque é a penúltima sílaba que é mais forte, vai receber acento. Lavável e têxtil. O têxtil é o exemplo, então, de uma paroxítona que não é acentuada com um acento agudo, ó, é o acento circunflexo. Mas ela também é uma paroxítona, porque é a penúltima sílaba, ó, til é a última e tes a penúltima. Então, ela é acentuada e é terminada com L. Então, nós temos que ela é classificada como uma paroxítona terminada em L também, certo? Todas as palavras paroxítonas que são terminadas em L, elas precisam de acento. Essa é uma regra da língua portuguesa, certo? E é essa regra que nós vamos aplicar na atividade. Então, vamos lá. A número 1, o que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar qual é o significado dessas 3 palavrinhas aqui no dicionário ou pesquisando na internet. Quem tem dicionário em casa, pesquisa no dicionário. Quem não tem, pode pesquisar pelo celular na internet. E vocês vão colocar aqui na frente somente
O conceito, acepção, é a definição dessa palavra que foi utilizada lá no poema do Mogno, dos macacos. Então, implacável. Essa palavrinha implacável lá no poema, qual era o sentido que tinha essa palavra? Era o sentido do quê? Então, vocês vão colocar aqui o significado. Irrevogável. Qual era o sentido que aparecia lá no texto? Intocável. Então, vocês vão pesquisar o significado dessas palavras e vão colocar aqui na frente. Todas essas palavras, vocês podem ver que terminam com L. Todas essas palavras têm a penúltima sílaba acentuada. Então, todas essas palavras são paroxítonas terminadas em L. Agora, a gente tem essas palavras separadas por sílabas aqui embaixo. Ó, implacável, irrevogável, intocável. O que vocês vão fazer? Vocês vão pintar, né? Vocês vão pintar a sílaba tônica de cada uma dessas palavras na letra A, né? Então, é para vocês lerem as palavrinhas e na letra A, pinte a sílaba tônica de cada uma delas. Qual é a sílaba tônica de cada uma delas? Vocês vão pintar. A gente já sabe que é aquela que tem o acento e, nesse caso, em todas elas vai ser a penúltima sílaba. Assinale como essas palavras são classificadas quanto à posição da sílaba tônica. Então, qual é a classificação delas quando elas têm a penúltima sílaba tônica? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Nós já sabemos que são as paroxítonas. Essas palavras terminam com que letra? Qual é a letra que todas elas terminam? Letra L. Depois, na número 3, com base no que vocês responderam na número 2 e na número 1, vocês vão completar. As palavras terminadas em devem ser acentuadas. Qual é a regra que a professora disse para vocês que existe? As palavras paroxítonas terminadas em L devem ser acentuadas. Aí na letra A, vocês vão então acentuar de acordo com essa regra todas essas palavras aqui. Então, se as palavras são paroxítonas, é porque a penúltima sílaba é a mais forte. Então, vocês vão acentuar todas essas na penúltima sílaba. Amável, túnel e assim por diante. Lembrando que tem algumas palavras aqui que vão receber o acento circunflexo e não o acento agudo. Depois que vocês fizerem essa acentuação, vocês vão separar aqui nesses dois quadrinhos na letra B. As palavras que têm acento agudo, vocês vão copiar aqui. E as palavras que são acento circunflexo, vocês vão copiar aqui, certo? Então, a atividade de hoje vão ser esses 3 exercícios, o número 1, 2 e o 3, da página 20. Terminou? Manda a foto para a prof. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar. Boa atividade para vocês e até mais!